Boa noite a todos e a todas presentes. E antes de iniciar a apresentação do palestrante e do tema, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para que não se esqueçam de assinar a lista de presença. Ela é essencial para vocês terem o certificado no final do bimestre. Qualquer problema com a lista, com o formulário, pode me chamar aqui, tá? Enfim, vamos agora para o que a gente está ansioso aqui, que interessa. É com enorme satisfação que nós do GES apresentamos a palestra sobre reprodução de peixes nativos do Rio São Francisco. E para falar desse assunto muito interessante, convidamos o Pedro Magno dos Santos Neto. Ele é estudante da 13ª turma de zootecnia do IFMG Campus Bambuí e membro do GES. O Pedro também já foi membro da nossa coordenação e atualmente continua aqui nos dando muito apoio. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Pedro. E pode ficar à vontade para eu começar. E qualquer coisa é só chamar a gente, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de estar apresentando esse tema. Então, vamos lá? Bora. Vou aqui para apresentar. Já está apresentando já? Tá sim. Acho que foi, né? Foi. Bem, gente, eu não consigo ver vocês aí, né? Porque eu estou na apresentação. Só que, antes de tudo, eu queria já me antecipar. Se eu errar alguma coisa, eu estou aqui, eu estou aprendendo também. E, principal, se eu ficar nervoso também, não liga não, porque sabe quando você está começando a acostumar com uma coisa e do nada muda tudo? Eu já estava começando a acostumar a conseguir apresentar um trabalho direitinho assim, sabe? Presencialmente. Eu estava pegando algumas manias que me deixavam mais tranquilo, que eu andava na sala inteira para ir desestressando um pouco enquanto interagia. E agora eu já não posso fazer isso mais, né? Porque pelo computador não tem como ficar andando pela sala. Mas, vamos lá. Eu peguei o tema de reprodução de peixe nativo do Rio São Francisco, porque é um tema... Eu sempre fui apaixonado por peixe, por pescaria. Eu sou de família de pescadores, meu avô era pescador, meu pai, não profissional, era amador, mas só que era, tipo, como que eu posso falar? Era uma paixão, realmente. Então, meu irmão também, que está aqui, tá vendo a apresentação também, a gente é apaixonado por pescaria, é apaixonado por peixe, e é isso, vamos lá. Uma breve história do Rio São Francisco aí. Ele foi descoberto por esse carinha aí, o Américo Vespúcio, no dia 4 de outubro. 4 de outubro é dia de São Francisco. Então, ele homenageou, ele batizou o rio em homenagem ao santo protetor dos animais. Bem, a nascente do Rio São Francisco, ela fica pertinho de Bambuí, fica no Parque Nacional da Serra da Canastra. Eu ainda, eu tenho muita vontade, mas eu ainda não tive a oportunidade de ir. Eu imagino que algumas pessoas aí já tenham ido, não sei. Mas eu tenho muita vontade realmente de conhecer, porque é uma coisa que é uma história nossa, né? Da nossa região. A gente está aqui na Bacia do São Francisco e às vezes a gente pode não ver, mas só que a gente pode não saber da importância que o Rio São Francisco tem para a gente, mas só que ele é extremamente importante, tanto na cultura quanto economicamente, vários aspectos do Rio São Francisco é extremamente importante para a gente. A Bacia do São Francisco, ela drena as áreas do estado de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e o Distrito Federal. Além de cortar 3 biomas, né, o Cerrado, a Caatinga e a Mata Atlântica. A Bacia do São Francisco é a maior bacia hidrográfica exclusivamente brasileira. Ela começa no Brasil e termina no Brasil. As outras grandes bacias, elas acabam dividindo o território com outros países. Então,
a maior bacia exclusivamente brasileira é a bacia do Rio São Francisco. Na classificação mundial, o Rio São Francisco é o 34º maior rio em vazão. Isso é, a quantidade de água que passa por ele durante o ano inteiro. E em questão de extensão, ele é o 31º maior, com 2.900 quilômetros. Aqui está a lista dos maiores rios do mundo. Maiores rios do mundo, e aqui está o São Francisco, escadinho. Bem, pouco mais de 1/3 da bacia do Rio São Francisco se encontra no estado de Minas. Os afluentes da margem direita dele, que são alguns maiores, principalmente o Paraopeba e o Rio das Velhas, eles sofrem muito com a quantidade de poluentes nele. O Rio Paraopeba, que é esse aqui, tá, o puro barro, ele foi um dos rios mais afetados com o rompimento da barragem de Brumadinho. Essa foto aí é 1 ano depois do rompimento da barragem, para vocês terem uma noção do quanto que ele foi afetado. O Rio Paraopeba é um rio maravilhoso, tanto eu quanto meu irmão também, a gente já pescou nele, a gente conhece o Rio Paraopeba, e ele é afetado por esses resíduos de minério, ele é afetado por como que fala? Esqueci o nome. Por esgoto residencial, e isso vem matando o rio aos poucos. Ele é um rio muito importante, tanto os dois, né, no caso, tanto o Rio das Velhas quanto o Paraopeba. O Rio das Velhas, ele era um dos principais rios aqui na região, e ele vem morrendo aos poucos por causa da poluição. Ele passa próximo à zona urbana de Belo Horizonte, e por isso, por ser um grande centro, por ter uma população muito grande, acaba gerando uma quantidade de lixo, de esgoto muito grande também, e isso vem afetando muito o rio. Ele tem uma grande quantidade de esgoto residencial e das indústrias da região de Belo Horizonte. A maioria cai no Rio das Velhas. E meu pai me contava histórias tanto dele quanto do meu avô pescando no Rio das Velhas, eles falando de uma fartura gigantesca, de peixes enormes, parece história de pescador mesmo. Mas porque a gente não consegue enxergar isso hoje, porque é um rio praticamente morto. A poluição é muito grande, não existem mais peixes do tamanho que tinha antigamente, na quantidade que tinha antigamente, e isso não se deve somente à poluição, né? Tem outros fatores também que a gente vai ver para frente. Bem, na Bacia do São Francisco tem cerca de 158 espécies de peixe registradas. E algumas delas têm importância comercial e esportiva. A comercial é em questão de venda da carne do peixe, na piscicultura. E a esportiva em questão de pesca, né, da pesca esportiva, que atrai muita gente vem gente de fora para esse turismo da pesca esportiva, entendeu? Eu coloquei esse cartaz aqui porque tem alguns peixes aqui que são representados nesse peixe esportivo de água doce, mas alguns deles aqui são de outras bacias. Eu vou mostrar uns da bacia de São Francisco agora. Alguns dos principais peixes do Rio São Francisco. Não vou falar todos, obviamente, né, são 158, mas vou falar alguns principais. Tá aí o Curimatá pacu. Eu não vou arriscar falar o nome científico desses peixes, porque eu tenho um pouco de dificuldade, minha língua trava um pouco. Porém, esse daqui é um peixe muito interessante, é um peixe que ele é um peixe raspador, ele fica no fundo procurando alimento, crustáceos, algas, tudo ele fica procurando ele no fundo. Tá vendo a boquinha dele? Parece que a boquinha assim. Ele fica fazendo assim e raspa no fundo. Ficou meio idiota isso. Mas vamos lá.
O curimatá piô também é um peixe importante da bacia do Rio São Francisco. O madrinchão, que é um dos peixes mais bonitos que tem na bacia do São Francisco, na minha opinião, pelo menos. Todos os programas que a gente vê aqueles rios, aqueles lagos com água clarinha, igual está nessa imagem aqui, sempre tem deles. E eu sempre, desde pequenininho, eu sempre achei muito maravilhoso essas cores dele. É atraente, assim. O piau verdadeiro também é um peixe muito interessante na bacia do Rio São Francisco. Tem o mandi amarelo também, ele é interessante para pesca, e só que ele tem um perigo, que a nadadeira dele tem tipo um ferrão, tipo um espinho, ele usa para se defender. E eu tive uma péssima experiência com isso na palma da minha mão, que não vai dar para ver, só que é uma dor muito forte. Não foi com o mandi amarelo, não, foi com aquele mandi prateado, e, não, terrível. E o pirá também. O pirá, ele é um dos peixes símbolo do Rio São Francisco. E é um dos que mais corre risco de extinção também. Ele é um tipo de bagre, e é um siluriforme, né? E ele foi sumindo aos poucos, e hoje ele tem sido, devido a trabalho de repovoamento dessa espécie, ele tem aparecido novamente com mais frequência no Alto São Francisco, que é mais próximo ali da região da foz do Rio São Francisco. A população dele tem voltado, não ao normal, mas tem saído desse risco de extinção. Mas isso é só no alto, mais para baixo ainda tem um pouco de... ele ainda corre risco. O pacamão, tem gente que chama de pacamão também, pocomon, tem tanto de jeito de falar. Ele é um peixe muito esquisito. Ele é um peixe de fundo de rio mesmo, ele fica... o fundo do rio aqui, ele fica esperando as presas dele, assim, ele fica se confundindo com o fundo do rio, só esperando um bicho passar, ele bocanhar. E ele é um peixe muito procurado por causa da carne dele, que é uma carne muito saborosa. E isso daí acabou fazendo ele virar um peixe mais difícil de ser encontrado, de ser pescado. Não é um peixe tão comum de se encontrar assim, em uma pescaria. Agora, as estrelas do Rio São Francisco, né? Primeiro, o surubim. Nas duas imagens nas laterais, a gente consegue ver dois peixes que foram pescados no Rio São Francisco, mas isso anos e anos atrás. Desse lado aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas só que pesava 72 quilos, enorme, e esse daqui é um monstro, 105 quilos. Não sei nem se é mentira, eu achei na internet. Mas existiam realmente esses monstros do rio, antigamente, no Rio São Francisco. Provavelmente ainda tem, mas só que como é uma quantidade tão pequena, fica praticamente impossível de conseguir pegar. O surubim é um dos peixes mais procurados para pesca esportiva e também para pesca predatória, por causa da qualidade e da quantidade de carne que ele tem também, né? E agora, o que para mim é a estrela do São Francisco é o peixe dourado. Assim como também o surubim, também existem espécies dele em outras bacias, o dourado também tem. Mas ele é uma das grandes estrelas do Rio São Francisco, ele é uma espécie nativa do São Francisco também, e ele, para pesca esportiva, ele é realmente um dos mais procurados, por causa da agressividade dele. Aqui um grande pescador aí, com um exemplar maravilhoso e gigantesco de dourado. E agora, umas espécies que foram introduzidas. Aí também o grande pescador novamente. Uma das espécies é o tucunaré.
e eu vou falar mais dele por causa do impacto que ele tem como que fala? No bioma ali, no São Francisco em si. O impacto que ele traz, principalmente ali na região da usina hidrelétrica de Três Marias. Essa foto minha aqui, eu estava pescando lá em Três Marias, na represa, e não dava nenhum outro peixe a não ser o tucunaré. A gente via eles nadando na beirada, assim, sabe? E eram muitos. Era fora do normal. A corvina também foi um peixe introduzido. Essa espécie da corvina foi introduzida. A Squamosissimus. E só que tem uma espécie de corvina que é nativa do São Francisco. Essa daí, especialmente, foi introduzida. E outro, que existe um grande preconceito em relação a ele, é o bagre africano. É um peixe que não é normalmente as pessoas têm um preconceito em relação ao gosto da carne dele, tem um preconceito ao próprio animal, que ele não tem uma aparência muito bonita, né? E ele se reproduz muito rapidamente, é desenfreado, e ele pode causar um grande risco à natureza, à ictiofauna do Rio São Francisco. Outro que foi introduzido também é a tilápia, que é a grande estrela da piscicultura nacional. É um peixe que ele tem um desenvolvimento rápido, é um peixe muito interessante para a piscicultura, mas só que não é interessante para se ter no Rio São Francisco, porque ele não é espécie nativa. Bem, dessas cento e tantas espécies no Rio São Francisco, cerca de 18 delas estão em ameaça de extinção. Entre essas espécies que estão ameaçadas de extinção, estão destacados o cascudo preto, o pirá, o surubim, matrinchão e dourado. Algum deles aí a gente pode ver que são desses que são os mais procurados para a pesca esportiva e predatória também. Mas só que a gente vai ver mais para frente que a causa da extinção não é somente a pesca predatória. Bem, antes da gente ter um preconceito em relação a essa pesca predatória, essa pesca que foi causa desenfreada, muitas pessoas jogam essa culpa nos ribeirinhos, falam que eles pescam além do limite, mas a gente tem que ver a importância socioeconômica da pesca no Rio São Francisco. A pesca é uma fonte de renda para a maior parte dos ribeirinhos, não só em torno do Rio São Francisco, mas ribeirinhos em geral. Normalmente, se você for pegar um ribeirinho, um pescador, não um ribeirinho, o pescador que mora ali, a única coisa que ele sabe fazer é pescar. Ele não sabe fazer mais nada, nenhum outro tipo de profissão. A única coisa que ele sabe fazer é pescar, sabe? Então, isso é muito complicado. Você tenta jogar essa culpa nesses ribeirinhos, que às vezes eles não estão fazendo nenhum tipo de pesca predatória, eles estão fazendo mais por uma fonte de subsistência, porque a pesca, o peixe, serve para muitos desses ribeirinhos como principal, se não a única fonte de proteína animal, entendeu? Então, o peixe, a pescaria, ela tem uma importância socioeconômica muito grande. E graças a várias coisas que se foram desenrolando com o tempo, houve um colapso na pesca no Rio São Francisco. Em 1987, o número de quilos por pescador, de quilos de peixe por pescador no dia, caiu de 11,7, que era de 11,7, caiu para 3,1. Então, a queda extremamente brusca e afetou muito essa população ribeirinha, essa população que depende da pesca para sobreviver. Eu saio da tela aqui. Acontece, gente. Vamos lá. Então, atingiu muito forte essas pessoas.
Eu morei 3 anos em Pirapora, e a gente pode ver, a gente passando por lá, a gente consegue ver que realmente a população de pescadores é uma população mais velha. Não está sendo uma tradição que está passando para frente, porque as pessoas não veem isso como uma fonte de subsistência mais. Não tem um retorno tão bom, entendeu? Então, as pessoas estão deixando de ser pescadores, estão deixando de viver disso, e é devido a várias coisas. Uma delas também a pesca desenfreada que realmente aconteceu. Há outras causas que podem ter sido acontecido, que podem ter acontecido, é a poluição, igual eu falei antes, o uso inadequado do solo, normas pesqueiras inapropriadas. Não, na pesquisa que eu fiz, falaram que não existe uma fiscalização em cima dessa pesca. Não existe um estudo quantitativo da pesca no Rio São Francisco. Não tem, pelo menos, um estudo histórico em questão a isso, para saber realmente os impactos que foram acarretando nesse colapso da pesca, entendeu? E a sobrepesca, que é essa pesca desenfreada, a destruição de habitat e o barramento. O barramento também causa essa destruição do habitat. A destruição do habitat também pode ser em questão de desmatamento da mata ciliar, derrubada das matas ciliares, que acaba causando assoreamento, diminui a área de desova de alguns peixes. São coisas que às vezes podem parecer pequenas, só que vão afetando a longo prazo algumas coisas que a gente não consegue enxergar de cara. E o barramento, ele muda completamente o fluxo da água no rio, e, além disso, tem outros impactos negativos, e uma das questões principais é que no Rio São Francisco, muitas das espécies são peixes reofílicos. O que é isso? São peixes que fazem a piracema. Eles têm que subir o rio para ter um estímulo para se reproduzirem. Então, eles precisam subir o rio. Então, vamos supor que tem um peixe aqui. Eu acho que dá para ver a seta aí, né? Tem um peixe aqui e ele tem que subir o rio. Mas como que ele vai subir a barragem aqui? Não tem como. Então, ele fica parado aqui, ele não consegue obter esse estímulo e não consegue se reproduzir. Isso daí vai minando a população de certas espécies. E esse é um problema que tem que ser corrigido. E uma das opções é a reprodução em cativeiro. Eu sei que o tema principal era a reprodução em cativeiro, só que para eu chegar até na reprodução em cativeiro, eu acho que era melhor fazer o que eu fiz, que é explicar os motivos do porquê se reproduzir esses animais em cativeiro, esses peixes em cativeiro. Então, como foi explicado, muitas das espécies, olha, 13% das espécies da bacia do São Francisco tem valor comercial. E desses 13, 80% não consegue reproduzir naturalmente em cativeiro. Porque eles são esses peixes que eles precisam desse estímulo da piracema. Então, qual é um método que pode ser usado para se reverter essa situação? Bem, as primeiras atividades relacionadas à reprodução de peixes em cativeiro, peixes da Bacia de São Francisco cativeiro, foi em 1933, e os pesquisadores Dorival Cardoso e Pedro de Azevedo, eles desenvolveram alguma técnica, não desenvolveram, eles utilizaram de uma técnica onde eles conseguiram reproduzir alguns peixes em cativeiro. 25 das espécies nativas do São Francisco que já foram reproduzidas até hoje em cativeiro, dessas 25, 22 foram em Três Marias. 22 dessas 25 foram induzidas em Três Marias. Isso mostra o tamanho da importância da pesquisa que é feita ali em Três Marias.
tamanho da importância para toda essa ictiofauna do Rio São Francisco. Bem, para se reproduzir esses animais, é utilizada uma técnica onde tem esses métodos, você coleta os peixes ou do próprio Rio São Francisco, ou dos seus afluentes, córregos, riachos, lagos que tem próximo, lagos que às vezes a gente pode pensar que lago não tem nada a ver com os rios, só que quando tem as cheias, os rios acabam invadindo alguns lagos, e os peixes do Rio São Francisco vão para esses lagos, e eles ficam ali. Então, tem sim uma influência, e também podem pegar esses peixes na própria represa. Eles usam redes, tarrafas, rede de arrastão, tem várias maneiras de se pegar esses peixes. E quando você coleta eles, você coloca tem um meio de transportar, num tanque ou de lona, ou então um tanque de fibra, e você leva eles da maneira mais tranquila possível, para não afetar eles, para não ter risco de matar algum deles. E você também tem que fazer a renovação do oxigênio ali nessa água, tem que ter um jeito de aerar essa água. E depois que chega nesses centros de reprodução, eles são colocados nos tanques de alvenaria, e periodicamente, a partir de outubro, todo ano, eles são é feito um acompanhamento do desenvolvimento gonadal desses peixes, para ver se eles já estão aptos a reproduzir. Então, esses peixes que são selecionados, esses reprodutores, eles são pesados, medidos e mantidos separados por sexo em tanques de alvenaria. Quando chega ao ponto de reproduzir esses animais, a indução necessária, já que ele não faz essa piracema, ele não tem esse estímulo natural para reprodução, tem que ser feito um estímulo artificial, que é para o método de hipofisação. O que é a hipofisação? A hipofisação você utiliza o extrato bruto de hipófise de carpa comum. Você pega ele, você tritura ele. Esse daqui é a hipófise. Você faz os cálculos, vou mostrar um pouquinho para frente aí como que é. Você faz os cálculos de quanto que você precisa, você tritura ele e dilui com soro fisiológico e faz a aplicação no peixe. O cálculo é o seguinte, você pega o peso do peixe e multiplica pela dose. Por exemplo, aqui, as fêmeas e os machos, na primeira dose, eles recebem 0,5 miligramas dessa solução com 0,5 gramas de hipófise, de extrato de hipófise. Só que aí, de 12 a 20 horas depois, você tem que fazer a segunda dose. As fêmeas, nessa segunda dose, elas recebem 5 miligramas. Os machos recebem 2. Eu vi em alguns lugares que nem sempre eles fazem essa segunda dose nos machos, mas é o mais recomendado. Aí você faz isso e você dilui ele no soro fisiológico, como eu falei, e aplica no peixe. Quando você aplica, depois de um tempo, ele vai estar pronto já para fazer a extrusão. O que é a extrusão? Você vai retirar os óvulos e o sêmen do peixe. Aqui a gente vê uma fêmea, aqui saindo os óvulos, depositando na bacia. E aqui o macho, eles colocando nesse tubinho. Aqui, não sei se dá para ver uma linhazinha branca. Aqui é o sêmen do peixe. Aí você faz de forma manual, você pega o peixe e vai massageando essa região aqui dele, de leve, porque se você fizer com força, pode acabar machucando o animal, ele pode acabar sangrando, pode até matar o peixe. Após isso, você mistura os dois, faz a fertilização a seco.
você mistura o sêmen nos óvulos, e mistura com espátula, com bastante cuidado, com bastante calma, e depois você coloca água, porque com a água, os espermatozoides no sêmen do peixe são ativados, e com isso ocorre a fecundação, a fertilização, né, no caso. E depois de um tempo, quando você estiver misturando, você joga a água fora para retirar o excesso de sêmen dessa mistura aí dos ovos com os espermatozoides e renova, e depois você joga na incubadora. A incubação dos ovos é feita nessa incubadora em forma de funil, e nela tem uma circulação constante de água para manter esses ovos vivos, né? Para manter eles vivos. E o tempo de incubação varia de acordo com a espécie. Bem, quando esses peixes estiver desenvolvido o suficiente, eles podem ser utilizados para fazer a reintrodução da espécie no Rio São Francisco, fazendo o repovoamento, porque, como a gente falou antes, são peixes que passam por algumas dificuldades para se reproduzir na natureza por causa das represas, por causa de poluição e tal, de pesca excessiva, e, e com isso acaba se tornando necessário esse trabalho de repovoamento das espécies no rio. Então, é uma das opções, aqui está acontecendo o repovoamento, alguns peixes ainda novinhos, eles são jogados ficou feio, né, falar jogados, mas eles são reintroduzidos à bacia do Rio São Francisco. Outra opção também é ser utilizado em produção comercial, na piscicultura, né? E o mercado do peixe no Brasil, ele vem crescendo constantemente, seguindo uma tendência de mercado, já que a quantidade, a procura por carne de peixe atualmente vem crescendo muito, porque é uma carne saudável, uma carne, ela é atrativa, o gosto dela é bom, eu sei que tem gente que não gosta, mas só que para o público geral é uma carne muito atrativa, sim, principalmente por causa desse fato dela ser uma carne mais saudável. Então, com isso, vem crescendo muito. No Brasil, ainda domina a tilápia, a criação da tilápia. Aqui ficou um pouco embaçado, só que porque eu tirei print de uma publicação, e então está um pouco difícil de ver. O principal no Brasil é a tilápia. Ela é responsável por cerca de 60% da produção nacional. Isso no ano de 2019. Logo depois vem o tambaqui. O tambaqui é um peixe da bacia do Amazonas. E logo depois vem o híbrido. Tem o tambacu, que é o tambaqui com pacu, e o tambatinga, que é o tambacu com a pirapitinga. Aí depois vem a carpa, aí vem o pacu, que é o nativo do São Francisco, e o híbrido dele, do pacu, com a pirapitinga também. Aí depois vem o surubim, e essas variações dele, o pintado, caixara, e esses híbridos, a cachapira e a pintaxara. E vem uma trinchã e outras espécies que estão nessa lista aí de mais produzidas. Então a gente vê que tem algumas espécies do Rio São Francisco que são importantes, sim, na piscicultura nacional, na produção de peixes nacional. Então aqui, um pacuzinho assado, porque já está na hora aí, já, né? Quase na hora da janta, para dar uma vontade na gente. E mostra também o quanto que o peixe ele é atrativo aos olhos, assim. Não sei de vocês, mas pelo menos para mim é muito atrativo aos olhos. E isso é uma das coisas que tem feito o mercado crescer. E
no mais, é isso mesmo. Muito obrigado. Qualquer dúvida aí, já estou aceitando aí para responder. No que eu puder, eu vou tentar responder, né? Pedro, muito obrigada por essa apresentação maravilhosa. Nossa, foi muito interessante. E eu achei demais você trazer a história do Rio, falar também do Paraupeba, do Rio das Velhas e os problemas atuais que está, né, para a gente ter um conhecimento disso e ter aquela gotinha assim para a gente pensar no que poderia fazer para reverter essa situação. E também eu achei muito, muito, muito curioso o pacamão. Gente, eu nunca tinha ouvido falar desse peixe. Nossa, eu achei ele muito curioso. Muito curioso. Nunca nem tinha ouvido falar. Achei ele bem diferentão. E Mas, também, assim, não fazia ideia de como que era a reprodução desses peixes, como que era a indução, a importância que isso tem, né? No caso, a gente não tem extinção das espécies por conta daquelas barreiras e tudo mais. Foi muito, muito, muito interessante. Muito obrigada. nada. E assim, gente, antes de iniciar as perguntas e encerrar a reunião, eu já queria convidar vocês para a nossa próxima reunião, que vai ser no dia 12 de abril, com o tema de zoonoses em animais silvestres, com o Natan e a Natane. Agora eu vou abrir as perguntas. E antes de pedir as perguntas do pessoal, eu tenho duas perguntinhas para você, Pedro. Vixe, lá, bem. De leve, de leve. Ah, Você poderia me falar como que retira esse excesso de água? Se tem alguma telinha para os ovos não cair junto com a água? Como que é? na hora que tá Isso, misturando lá? depois que Ah, fertiliza. não, é tranquilo, é só tira o excesso mesmo, não tira tudo, não. Ah, Tira só o sério, não excesso. tem risco de sem querer Não, cair tem não. tudo? Ah, tá. Realmente, eu não faço ideia disso. E assim como algumas espécies de animais, a temperatura da água pode influenciar na sexagem dos alevinos? Bem, eu não vou te dar certeza em relação à sexagem dos alevinos, Uhum, mas eu sei que na reprodução, os peixes eles têm, sim, uma temperatura ideal ali para reprodução, que é entre 23 e 26 graus Celsius, se não me engano. Tanto abaixo quanto acima desse limite, os peixes eles não ficam aptos a reproduzir. Mesmo com indução, mesmo com todos os estímulos, eles não conseguem reproduzir. entendi. Nossa, muito interessante. Bom, agora a pergunta do pessoal. A Lara perguntou: acontece muito pesca fantasma no rio? Hã? Eu também não entendi. Lara, você poderia explicar melhor pra gente, por favor? Please. Pesca fantasma acontece muito com tartaruga marinha, com filhote de tubarão, que tipo aí coloca a rede, aí eu não sei se eles esquecem a rede, não sei, um pedaço delas fica, tipo, acontece muito no mar, aí os animais eles ficam presos, sabe? Aí tem que ter alguém lá para cortar a rede para ele sair. Ah, pode acontecer sim, de, de, de ter isso, mas. Porque tem a época que se pode pescar, mas se não me engano, com rede de arrasto mesmo, não pode época nenhuma no Rio São Francisco. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam, mas eu, por mim, eu acho que não pode mesmo, não, com rede. Certo. A Lara também pergunta: no caso de peixes que são comercializados, também vão para a fabricação de ração para animais e vitaminas? Você fala esses peixes que foram reproduzidos ali, se eles vão parar para produção de ração, Isso, tipo para fazer farinha de comercializados. peixe, assim, por exemplo. Isso. Olha, eu não vejo razão do porquê que você vai colocar por exemplo, um surubim para fazer ração para peixe. Acho que seria no caso que nem do pacu, patinho, esses peixes mais comuns, digamos assim. No caso, para ração de cachorro, de gato, sabe? E para vitamina, porque tem Hum. muita vitamina ômega 3 que eles pegam para a gente ou para os animais também.
Ah, não, mas tem algumas espécies de peixe que são mais utilizadas para retirar essa, principalmente o ômega 3 aí, esse óleo, mas eu não vou saber te responder, sinceramente. Certo, tem mais uma Tem os pergunta? professores aí, se eles quiserem responder, se eles tiverem, se eles souberem, Verdade, gente, fica à vontade também, viu? por favor. E mais uma pergunta aqui. Os pais dos peixes vão para a comercialização, podem passar por químicos para seus descendentes? É produtos químicos, eu acho, né? Isso. Se os pais, eles, tipo, se eles foram É os que contaminados vão para a durante a vida. comercialização, se podem passar produtos químicos aqui para os seus descendentes. Eu acho que Lá, não. não, né? Certo. E a Fernanda também pergunta: com o aumento populacional, houve um aumento na reprodução desses animais em cativeiros? O aumento populacional dos peixes. Isso. Ou Ah, não, acho que populacional das pessoas mesmo, desculpa. Do não, mundo. teve a questão do aumento da reprodução deles em cativeiro foi justamente por causa desse impacto que a gente mesmo causou. Então, como teve aumento da população, aumentou a poluição, aumentou a pesca predatória, teve que fazer essas barragens, essas usinas. Então, no decorrer inteiro do São Francisco tem várias usinas, então isso daí acaba causando um impacto muito grande. E por causa desse aumento da população, vai aumentando essas coisas que causam impacto, e por isso foi necessário reproduzir eles em cativeiro para fazer essa reintrodução à natureza, né? Entendido, muito obrigada. Já você tem uma pergunta. Já você gostaria de mandar no chat ou gostaria de falar? Amanda, pode deixar que eu pergunto, obrigada. Oi? Pode deixar que eu pergunto. Ah, Tá dando para me ouvir direitinho? sim. Sim, senhora. Pedro, boa noite. Boa Primeiramente, eu noite. gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite, por ter iniciado esse ciclo de palestras. Foi muito interessante. Eu aprendi muito com você e eu acredito que isso é essencial, o compartilhar. Já já tenho certeza que os professores vão vir, né, te encher de perguntas e agregar mais para o nosso conhecimento. Mas agora eu queria te fazer uma pergunta. No período reprodutivo, tem alguma mudança no comportamento alimentar dentro da cadeia? Olha, o comportamento alimentar, eu não vou saber, eu não achei nada em relação a isso, do comportamento alimentar deles. Eu tenho procurado algumas informações já tem uma semana já, né, porque eu já tinha passado mais tempo que falar sobre esse tema, e eu vi em relação a alguns comportamentos do próprio peixe. Ele, ele começa a rodar no tanque, ele muda os comportamentos dele. Alimentar, eu não encontrei, mas só que em questão de alimentação, se você não manter o peixe com a alimentação correta, a quantidade de proteína ideal, se não tiver uma alimentação balanceada e completa para esse peixe, ele não vai conseguir reproduzir do jeito que a gente está esperando, entendeu? Mas em questão de comportamento alimentar, eu não encontrei nada em relação a isso, não. Desculpa. Sem problemas, Pedro, obrigada. Talvez Nada. após as outras perguntas, às vezes os professores conseguem esclarecer isso para a gente. Muito obrigada. Tá mutado. Ops. Muito obrigada, era só isso mesmo. Beleza. Matheus, você gostaria de fazer a pergunta ou quer que eu faça aqui? Tudo bem, então. O Matheus gostaria de saber o porquê do preconceito com a carne do bagre. Bem, o bagre africano, ele é um peixe que o povo considera um peixe sujo, pelo menos em questão das pessoas que eu conheço, assim, tem realmente esse preconceito,
em questão dele, falam que ele tem um gosto de barro, e até muito do preconceito em questão dele ser um peixe esquisito, entendeu? E ele é um peixe invasor também, e ele virou uma praga. Eu já vi até vídeo já desse bagre africano, ele atravessando estrada, porque, tipo, a lagoa dele secou, e ele vai atravessando, assim, é um peixe que ele é extremamente bizarro. O senso de sobrevivência dele é absurdo, e o povo tem, não sei se é um medo, é realmente um preconceito. Não dá para explicar, não. Tanto que o bagre africano, ele tem países que ele é o principal peixe na piscicultura. Se não me engano, na Índia, o bagre africano, ele é o principal peixe na piscicultura indiana, entendeu? Porque ele é muito fácil de se produzir. Você pode produzir ele em grandes quantidades num tanque, porque ele é um peixe que ele consegue respirar o ar atmosférico. Então, a lotação dele num tanque é maior. Então, você produz mais no espaço que você produziria menos ou um outro peixe, entendeu? Muito obrigada. E, pessoal, tem mais alguma pergunta? Professores, podem ficar à vontade, manda no chat, ou se não, abre o microfone, a câmera, fica à vontade. Boa noite a todos. Quem está falando é Ivan. Não vou fazer pergunta não, Pedro. A gente ainda vai conviver bem durante a disciplina, tudo. Só te parabenizar pela apresentação. Tá? Lógico que fica nervoso, isso é normal, né? Apesar de ser online, a gente ainda fica nervoso, tudo. Tá? Mas parabéns, você explorou bem, colocou bastante detalhes aí. Algumas coisinhas depois a gente vai discutindo, tudo, né? Tentando elucidar. E teve alguém que fez uma pergunta, agora esqueci, a penúltima pergunta foi o quê mesmo? Sobre passar químicos. Na verdade, é o seguinte, uma das situações que a gente pode falar, vamos dizer, vitaminas. Tá? Se os pais, os reprodutores, tiverem um bom nível de vitamina, logicamente que isso vai passar para os descendentes. E se ele tiver alguma contaminação, provavelmente isso vai passar, né, vamos dizer, algum metal pesado, alguma coisa, e talvez dificulte a reprodução, né, dificulte a eclosão dos ovos, tudo. Mas, no mais, Pedro, novamente, te parabenizar, tá? Obrigado. É interessante, muito bom mesmo. Obrigado. E, pessoal, está aberto. Mais alguém? Fazer algum comentário, alguma pergunta? Pedro, eu tenho um comentário. Oi. Parabéns pela palestra. Obrigado. Muito bacana a sua história com São Francisco, né? Essa identificação que a gente tem geográfica, ela é muito interessante, né? As memórias. E aí, você falou uma coisa que, na verdade, eu fui escutar quando eu vim para Bambuí, que é sobre a nascente do São Francisco, né? Eu conheci a nascente histórica que você mostrou, que fica ali no parque. E aí, um dia, conversando sobre peixe aqui na região, até com uma pessoa da matéria, ele me falou, mas a nascente do São Francisco fica em Medeiros. A nascente geográfica, na verdade, não fica lá no Parque da Canastra. Daí, eu queria que você, se você sabia disso, se você já ouviu alguma coisa falar sobre isso. Sim, eu já vi falar sobre isso, sim. Um tempo atrás, meu pai me mandou... A gente costuma conversar em relação a esses negócios assim, de vez em quando. E ele mandou um documentário muito legal e fala sobre a história dos ribeirinhos no trecho entre essa nascente. Eles contam desde a nascente, essa nascente na Canastra. Eles falam também dessa nascente geográfica dele em Medeiros. E falam até Pirapora. E eles contam várias histórias, é muito interessante. Eu posso procurar ela depois. Não, tá bem. Eu acho que era só porque realmente é muito interessante, né? Eu acho que o Ministério do Meio Ambiente chegou a reconhecer isso, né? Porque geograficamente o começo da bacia é no Samburá. Então,
Geograficamente, né, o correto é que considerar a outra nascente. Mas aí tem toda a poesia, né, que Não envolve pode cortar isso o não. nome do rio, né, e o local que é muito bonito, de fato, mas eu quero conhecer a nascente geográfica. Eu ainda não conheci ninguém que para me levar lá, mas eu também quero conhecer. O caminho dessa água é muito bonito, né? Eu conheço bem lá para cima também, e é muito história que esse rio corre, né? Muito interessante. Não, demais. E aí, eu gostei muito de você ter falado dos impactos ambientais, né, esses impactos antrópicos, que na verdade somos nós que causamos, e a importância das barragens e tudo isso, né? Eu trabalhei no meu mestrado e doutorado só por isso, né, com efeito de barragem e reprodução de peixe migrador, e aí fazendo essa reprodução artificial das espécies nativas para repovoamento, porque de fato elas não conseguem se reproduzir, né, e tem muito, você falou dos peixes, além da migração, o ambiente represado, né, ele fica muito mais lento, então as condições são muito diferentes, as características da água, e aí onde vem a minha pergunta, o que você acha, né, a gente consegue ver claramente hoje no mundo efeitos do aquecimento global no nosso planeta, e até tem um pessoal do Brasil estudando algumas questões em relação ao aumento da temperatura, o que vai acontecer, né, com essa ictiofauna, o que vai acontecer com esses peixes. E eu queria saber se você já viu alguma coisa sobre isso, se você viu alguma coisa sobre isso no São Francisco especificamente. Bem, o que eu vi em questão à temperatura é que realmente existe uma faixa de temperatura ideal para esses peixes reproduzirem. Então, em relação especificamente ao aquecimento global, eu não vi, mas eu vi essa questão técnica do peixe ele não conseguir se reproduzir em uma temperatura abaixo de 23 e superior a 26 graus. Então, eu posso estar errado, mas eu posso deduzir também que com o aumento da temperatura global, ocorre um aumento da temperatura da água também, e isso acaba impactando a reprodução natural dos peixes. Eu não sei se é isso exatamente. Com certeza, a temperatura, dentre, né, as espécies de vertebrados, a temperatura é um fator que é muito mais importante para os peixes do que para os outros vertebrados, para a reprodução. E aí, você como zootecnista, vou ter que te apertar. Mas o que você acha que vai acontecer, por exemplo, com esses peixes grandes, que são muito grandes, que crescem muito, como o dourado, o surubim? O que você acha que vai acontecer em relação ao metabolismo? Então, eles são animais que não têm o controle sobre a temperatura, né? Então, o que você acha que vai acontecer com esses animais em relação a essa cadeia alimentar, com o aumento da temperatura? Esses animais maiores, o que você acha? Como que funciona o metabolismo com o aumento da temperatura? Olha, um animal maior, ele vai ter uma tendência também maior de ter uma temperatura mais elevada, né? Você pode me corrigir se eu estiver errado, mas a tendência é que dentro de todas as populações existem animais que são maiores e animais que são menores, da mesma espécie. Então, se você for levar em consideração isso, eu estou deduzindo, mas se você for levar em consideração isso, um peixe que ele é muito grande, ele não vai conseguir se reproduzir, ele não vai conseguir passar essa característica dele ser maior para frente, e um peixe que é menor, da mesma espécie, ele vai passar essa característica de ser menor para frente, e, consequentemente, as espécies, os exemplares dos peixes vão diminuindo cada vez mais com o tempo. Não sei se é isso. Você tem que pensar que a temperatura do peixe, que ele não tem controle sobre a temperatura dele. Sim, a temperatura sim. dele, ela é dependente da temperatura do ambiente. Então, na verdade, a questão é o seguinte, quanto maior a temperatura, maior é o metabolismo celular. E aí, mais a demanda metabólica desses animais, ela é maior. Então, esses peixes grandes, eles precisam comer mais.
Então, eles vão precisar de mais alimento do que eles precisariam numa temperatura mais baixa para alcançar esse mesmo desempenho, por conta dessas funções. Então, uma das grandes, das pessoas, a sacada, né, das pessoas que estudam isso, o aquecimento global em relação a esses peixes, é que essas espécies maiores, elas tendem a deixar de existir. Então, é uma questão muito importante, né, da gente parar para pensar. E aí, só lembrando, né, que você não foi meu aluno da fisiologia, que são ovócitos. A gente não são óvulos, né, ele só se torna óvulo depois que ele termina a segunda divisão meiótica. Então, ovócitos. Mas parabéns, muito interessante, tem muita conversa por trás dessa palestra ainda. Com certeza. Obrigada. Mais alguém, gente? Fiquem à vontade. Clarice hoje está quietinha. Você estranhou também. Bom, gente, mais alguma pergunta, comentário? Bom, então acho que já podemos encerrar aqui. Pessoal, não esqueça de preencher o formulário de participação. Muito obrigada pela presença, Pedro. Muito obrigada pela palestra. E eu que agradeço. A presença de todos também. E aguardo vocês para a próxima reunião. Muito obrigada. Até mais.